A gente acha que sabe o que é a Bíblia, né? Mas e se a versão que a maioria de nós conhece for só um pedaço de uma história muito, mas muito maior? Nessa análise, vamos mergulhar em uma Bíblia que desafia tudo o que se pensa saber sobre esse texto tão antigo. Para começar, vamos com uma pergunta que parece bem simples. Quantos livros tem na Bíblia? A resposta pode até parecer óbvia, mas, como a gente vai ver, ela está longe de ser uma só. Então, para muita gente, a resposta é 66, que é o número de livros no cânone protestante. Cânone, aliás, é basicamente a lista oficial de livros que uma comunidade de fé considera sagrados. Para outros, a resposta é 73, o cânone católico, que já inclui os chamados livros deuterocanônicos. Essas são as duas contagens mais conhecidas aqui no Ocidente. Mas e se as duas estivessem incompletas? E se a resposta fosse 81? Pois é, 81. Esse é o número de livros no cânone bíblico da Igreja Ortodoxa Teoarredo da Etiópia, simplesmente a maior coleção de escrituras em toda a cristandade tradicional. E é exatamente por aí que a gente começa a nossa primeira parte. Vamos explorar o cânone etíope, o mais extenso e, para muita gente, o mais surpreendente de todos. Olha, esse número, 81, não surgiu do nada, não. É o resultado direto da história única da Etiópia. O relativo isolamento geográfico do país ao longo dos séculos permitiu que eles preservassem manuscritos e tradições que simplesmente se perderam no resto do mundo. Ok, então como é que se chega nesse número de 81 livros? A matemática não é tão direta quanto parece. Vamos dar uma olhada na estrutura desse cânone. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque apesar do número total de 81 ser fixo por lei, a composição exata dos livros para chegar nesse número, bom, ela pode variar. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Existem basicamente duas formas principais de chegar no 81. O chamado cânone estreito e o cânone amplo. O estreito, que é o mais comum hoje em dia, tem uma estrutura fixa, 46 livros no Antigo Testamento e 35 no Novo. E aí, entre os acréscimos, a gente vê livros como Enoque e Jubileus. Já o cânone amplo é mais flexível. Ele pode incluir outros textos no Antigo Testamento, como o livro de Josipon, e isso muda a contagem. O ponto crucial é que, embora o total seja 81, a lista exata pode variar, mostrando uma flexibilidade que a gente não vê em outras tradições. Agora, a gente vai para a parte que, para mim, é a mais fascinante de todas. Os livros únicos que o cânone etíope preservou, textos que foram dados como perdidos pelo resto do mundo durante séculos. Entre essas verdadeiras joias estão o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e os 3 livros de Mecabian. E um detalhe importante, os livros de Mecabian não são a mesma coisa que os livros dos Macabeus das Bíblias católicas, tá? Eles contam histórias completamente diferentes, de martírio e fé. Vamos focar um pouquinho em Enoque. Esse texto é simplesmente crucial para a gente entender como era o judaísmo na época do Segundo Templo. Enquanto só uns fragmentos sobreviveram em outros lugares, a Etiópia manteve o texto completo, intacto na sua antiga língua litúrgica, o ge'ez. E a jornada desse livro é uma história incrível por si só. Ele era conhecido na Antiguidade, chegou a ser citado no Novo Testamento, mas depois sumiu para o mundo ocidental. Foi só em 1773 que um aventureiro escocês, James Bruce, trouxe 3 manuscritos da Etiópia para a Europa. E assim reintroduziu essa obra-prima perdida. Beleza, a gente já viu o que tem nesse cânone. Agora vamos entender o porquê. A própria ideia do que é um livro canônico, um livro sagrado, é diferente na tradição etíope. Diferente da tradição ocidental, que muitas vezes cria uma hierarquia entre livros canônicos e apócrifos, a visão etíope é bem mais inclusiva. Para eles, todos os 81 livros são inspirados e úteis para a fé, sem essa distinção rígida de autoridade entre um e outro. E essa lógica vale também para o Novo Testamento. Em vez dos 27 livros que são padrão para a maioria, o cânone etíope tem 35. Os 8 livros a mais não são narrativas ou cartas, mas sim manuais de ordem da Igreja, considerados uma extensão direta dos ensinamentos dos apóstolos. E tudo isso nos leva a uma ideia central, que é a grande sacada aqui. Essa frase resume perfeitamente a questão. O que para uma pessoa é apócrifo, para outra é escritura sagrada. A definição do que é escritura é moldada pela comunidade que a guarda. Não existe uma lista única, universal, que valeu para todo mundo ao longo da história. Então, no fim das contas, por que tudo isso importa? Qual é a grande lição que fica dessa história toda? Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, o cânone etíope nos força a abandonar a ideia de que existe uma Bíblia só, com uma forma única.
Segundo, ele joga luz sobre o papel crucial, e muitas vezes esquecido, da Etiópia como uma guardiã da herança literária judaico-cristã. E terceiro, é uma celebração poderosa da diversidade e da riqueza das tradições de fé pelo mundo. No fim do dia, o que a Bíblia Etíope nos ensina é que a escritura não é um objeto estático, congelado no tempo. É uma tradição viva, que é moldada e preservada pelas comunidades que a valorizam, refletindo suas histórias, suas teologias e suas identidades únicas. E isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. A redescoberta do livro de Enoque e a preservação de um cânone tão rico na Etiópia levam a gente a questionar: que outras histórias, que outras perspectivas e outras tradições foram deixadas de lado ou esquecidas, e que ainda estão por aí só esperando para serem redescobertas?